Olá, começa o Vanguarda aqui pela TV Master. Ele é um dos maiores atores do Brasil. Já fez diversos filmes, novelas. O Vanguarda de hoje recebe com muita honra Nelson Xavier. Bem-vindo demais. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado a você. Eu vou começar falando um pouco do seu personagem, assim, que é marcante, né? Inclusive aqui pro nordestino, que é a minissérie que você fez na Globo, né? Do Lampião, Maria Bonita. Né? Como é que foi aquilo? Foi em 82, eu acho, né, Nelson? A gente rodou em 82, foi. 82. Grisoli, né? Paulo Afonso Grisoli, diretor. Foi uma coisa engraçada desde o início, porque quando ele me chamou, eu estava fazendo o Mágico e o Delegado em Castro Alves, em Minas, na Bahia, na terra do Fernando Cone Campos. Para mim, o maior argumentista até hoje do cinema brasileiro. Autor de Ladrões de Cinema. Tá? E ele escreveu para lá. Nós estávamos fazendo, eu e a Tânia fazíamos o Mágico. O delegado era o Lutero Luiz, né? Um filme que eu adoro, aliás. E ele escreveu para nós lá e preparou. Aí ele estava procurando Sônia Braga, não sei o que, e eu sugeria a Tânia para fazer a Maria Bonita. Mas quando ele me chamou, eu disse, mas Lampião, você tem certeza? Porque eu nunca me vi, nunca pensei, nunca me interessei por Lampião, especialmente. Só sabia que existia essa figura mítica, assim, do banditismo brasileiro. E ele disse, ué, você quer fazer ou não quer? Eu disse, quero. E ao dizer isso, me veio uma emoção, acredite ou não, me veio uma emoção particular, específica, como o querido Augusto Boal dizia, cada personagem tem uma emoção específica, que eu tive que identificar como específica, foi uma coisa que me conduziu. E então comecei a ler e estudar o Lampião, e aí me apaixonei pela figura dele, né? Porque o não radical que ele deu à vida sossegada que tinha, né? Você nem tem um sossegado porque estava ameaçado pelo vizinho, luta de terra, não sei o quê, o vizinho era mais poderoso e tal. E ele acabou dizendo, bom, eu não aceito injustiça, e partiu para o que ele partiu, né? Para a vida. Eu vi nisso um gesto, naquele momento, 82, eu vi um gesto de tal coragem, de bravura pessoal, que na verdade ele confirmou na história, né? Que me apaixonou. Eu comecei a ler, fiquei realmente apaixonado, elegi ele um general do povo. E um gênio, né? Um gênio. Fiquei achando que tinha que haver mais brasileiros como o Lampião. Você acha? Acho. Porque é uma pessoa que vai, aceita, decide e vai até o fim, né? Isso me apaixonou. E depois houve um outro momento em que a Marília Carneiro, grande figurinista, me deu as roupas, eu fui fazer a prova de roupa. E quando eu terminei de vestir, botei os óculos e aquela emoção voltou. Voltou. Foi a primeira vez que eu me senti meio cavalo de uma entidade, porque ficou uma coisa que não me abandonou até eu fazer todo. Mas depois você conseguiu se... Não, foi tudo bem, foi tudo ótimo. Eu fiz, me acompanhou e me alimentou durante o trabalho todo. E tanto que depois teve um impacto muito grande, né? Foi uma... Não, eu lembro demais. Foi muito forte, assim. Correspondeu àquilo porque foi único. Depois o mesmo fenômeno se repetiu com o Chico Xavier, só que no outro nível, né, no outro quadrante, né? Eu vou começar no quadrante oposto. Eu vou conversar com mas você. Foi uma coisa que, porque também. Os dois são personagens reais. E muito Os fortes. únicos dois personagens reais que eu fiz na minha carreira.
Então, os dois marcaram de uma maneira semelhante. É interessante isso. Daqui a pouco eu entro no assunto Chico. Eu queria só fazer uma pergunta curiosa que eu tenho a respeito de Lampião. O senhor, como ator, estudou muito personagem, leu muitos livros. Lampião, para o senhor, é herói ou bandido? Eu tinha saído do Rio de carro com minha mulher, Via Negromonte. Nem sei que ano mais. Mas, talvez faça o quê? Não. Faz 19 anos. A minha filha estava na barriga da minha mulher. Ela voltou hoje para o Rio. Estava aqui com a gente. Sofia. Sofia? Nós pegamos um carro e fomos com cenário apresentar um espetáculo do Osman Lins, os dois soldados de Herodes. O romance dos dois soldados de Herodes. Garanhuns. Então, subimos. Na volta eu passei por Serra Talhada, que eu não conhecia. Você sabe que eu cheguei na véspera do aniversário comemorativo dele? E no hotel que a gente se hospedou, tinha um folheto indicando as festas, uma coisa. Existe uma entidade, que existe até hoje, Sociedade, acho que Cabras de Lampião, não sei, era um grupo de chachado que mantinha um museu sobre Lampião. E eu digo, poxa, que coincidência, chegamos na véspera. Então eu telefonei para o pessoal, que não acreditaram que eu estava ali. Na primeira vez, como? Eu vou ver. A menina veio checar, porque não acreditou no meu telefonema. Eu disse, não, você é o Nel Xavier mesmo. E aí conhecemos essa sociedade que apresentava shows de chachado, vestido de Lampião, etc. E me deram uma camisa. Eles tinham uma camisa com a figura dele. E a pergunta era essa. Ele é história. Ele não é herói nem bandido. Ele é história. Achei bonito isso. Por isso que a resposta para você é essa. Ele é história. Ele é uma grande verdade mesmo, né? Do Lampião. O senhor começou no teatro com quantos anos? Quando foi que o senhor percebeu que é essa carreira que eu quero seguir? Não, eu não me interessei imediatamente por teatro na vida. Eu era um adolescente em São Paulo, gostava de arte e tal, ia teatro, ia ver uma coisa ou outra, ia cinema, adorava cinema. E comecei a frequentar, eu e Eduardo Coutinho, do Cabra Marcado para Morrer. Éramos amigos da adolescência. E frequentávamos o Museu de Arte Moderna, aliás, Museu de Arte, do Chateaubriand, em São Paulo. Os Diários Associados. E tinha um clube de cinema lá, dirigido pelo Rudá de Andrade, filho do Oswald. Rudá de Andrade. E passava cinema antigo, cinema mudo. O cinema mudo que me pegou. Chaplin e todo mais. Griffith, Sjostrom, Abel Gance, os italianos. Cinema mudo, eu fiquei apaixonado. Max Sennett, Lumière. Fiquei realmente apaixonado. E aí comecei a querer fazer cinema. Mas eu era de uma família de descendentes de imigrantes italianos. A minha avó era imigrante italiana. Eu não achei que eu podia viver daquilo. Então segui o caminho que a família me indicava, que era faz advocacia que é segura. Eu queria fazer filosofia. Não, faz advocacia que é mais seguro. Então, né? Mas aconteceu que, fazendo o curso de Direito, apareceu uma oportunidade de eu ir para a Itália fazer um curso em Siena. Um seminário de Direito em Siena. A gente era duro, né? Então eu e 2 colegas começamos a angariar na colônia italiana paulista, compramos um livro de veludo para ter contribuições para pagar a passagem da gente. Conseguimos algum dinheiro, os pais contribuíram com mais, os outros 2 desistiram, eu fiquei.
E fui para a Itália. Eu completei 19 anos, estava em Gênova. Passei 2 meses lá. Eu fui para ir, para ficar. Eu não consegui me estabelecer lá. Mas visitei tudo que podia. E lá eu me convenci. Eu, depois do Chico, fiquei muito emotivo. Eu choro por qualquer coisa. Mas é que lá eu me convenci de que podia viver de arte. E até hoje, né? Eu tenho 4 filhos. Todos, falta um. Todos, na adolescência, eu arranjo um jeito de mandato para fora do Brasil. Porque a coisa que mais abre a cabeça de uma pessoa é sair do Brasil e ver o Brasil de fora. Ver o que nós somos. Bom, isso me fez a cabeça. Eu voltei decidido a aceitar o caminho de fazer cinema. Vou fazer esse negócio. Mas em São Paulo não existia um curso de cinema, não digo um caminho. Estamos em que? Em 56, 57. Então, o Rogério Jacob, que era um intelectual brilhante, o Franco Zampari mantinha o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, importando diretores italianos de teatro. Um deles era o Rogério Jacob. Um jeito brilhante, eu ficava encantado, fascinado com o verbo dele. Eu e Coutinho fizemos o curso dele, e agora? Disse, bom, agora eu vou entrar na escola de arte dramática, eu vou estudar drama. Eu não posso fazer cinema, mas eu estudo drama, eu preciso entender dessa linguagem. Entrei e acabei me formando como ator, porque era uma história de atores e logo depois fui para o Teatro de Arena. E aí comecei a carreira de ator. Nunca pretendi ser ator. Mas comecei e tal. E estou aqui. Você lembra do primeiro espetáculo? Eu entrei para estrear Chapetuba de Futebol Clube do Valdo Viana Filho. Mas o sucesso de Eles Não Usam Black Tie foi muito longo. Então eu acabei substituindo alguém. Depois montamos mais tarde Chapetuba Futebol Clube. Revolução na América do Sul, do Boal. Então eu tive a sorte de me encaminhar para esse grupo que tinha nada menos que Augusto Boal, Jean Francisco Guarnieri, Oduvaldo Viana, Milton Gonçalves, Flávio Milhacho, Chico de Assis, quer dizer, muita sorte, né? Fantástico. Muita sorte. Trabalhou junto com essa turma toda. Mas é o seguinte, eu vou pedir um intervalo comercial, e daqui a pouco a gente volta batendo esse papo gostoso, bonito e emocionante com o grande ator Nelson Xavier. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Vanguarda, hoje recebendo um dos maiores atores desse país. E a honra de estar aqui no Vanguarda, a honra mesmo, muito orgulho, de bater nesse papo com Nelson Xavier. Nelson, eu queria tocar agora um pouco no filme do Chico Xavier, né? E aí uma curiosidade também minha. Durante algum tempo, eu fiz trabalho de teatro na igreja, né? E às vezes a gente fazia uns personagens e eu não sei o que era aquilo, uma energia, algo divino, presença de Deus, que era muito forte, a ponto, às vezes, num espetáculo, eu acho que foi a única vez, assim, inclusive eu chorei em cena, foi fazendo espetáculos, né? Você passou por isso também, fazendo uma figura tão forte, né, como Chico Xavier? Tem uma historinha para isso também. Eu, no Arena, me tornei comunista, porque descobri a função social da arte, né? E depois eu fui para o Nordeste, montar uma peça sobre resistência camponesa, que a gente tinha escrito em São Paulo, uma peça documental, Julgamento de Novo Sol. Fui apresentar no MCP, o Movimento de Cultura Popular, dirigido pelo grande Germano Coelho e Paulo Freire.
Isso nos anos 1960. Nesse tempo, a gente olhava o futuro e achava que o Brasil ia ser um país governado por gente decente. Porque a gente queria fazer a revolução mesmo. Eu entrei no Partido Comunista em Recife. E fazia teatro para camponês, tempo das ligas camponesas. Vocês divulgavam as ideias através do teatro? Isso. Não, fazia até quer dizer, teatro de propaganda política mesmo, agitação, propaganda. Mas fazer a Revolução Brasileira. Tirar essa cambada, que até hoje está no poder, É verdade. e melhorava o Brasil. Então, esse era o Nelson Vieira daquele tempo. E depois a gente perdeu, né? Houve o golpe, a história continuou. Mas eu continuei convencido de que só o socialismo resolve. E eu achava Cristo, a pessoa que há 2000 anos tinha dito amai-vos uns aos outros como a vós mesmos, fosse uma figura política que tinha inspirado o amor e a solidariedade humana como o princípio do socialismo, que para mim é isso. Agora com Chico Xavier, resumindo, eu descobri que esse Cristo não era um homem apenas, era uma bandeira, era um espírito, era um princípio, era uma fonte de amor. Bem, eu como comunista sempre aceitei a revolução violenta, né? A vitória do proletariado mesmo, que é inviável agora, mas que a solução da violência imposta pela classe dominante, só a violência pode responder. E com o Chico, eu vi, depois de toda a minha vida, naturalmente, que não é pela violência, tem que ser mesmo pela solidariedade. Só o amor pode salvar o homem. Só a solidariedade humana, só o trabalho em função do amor, em função da paz, em função das pessoas se entenderem umas às outras. Então Cristo passou a ser não apenas um homem que disse isso, mas um princípio de inspiração de amor, de paciência, de tolerância, de convivência pacífica. Só esse caminho. E vou acrescentar uma coisa. A Primavera Árabe está demonstrando que a tecnologia vem trazendo isso, porque independente do Estado, hoje os cidadãos podem se reunir na praça, sem que o Estado saiba. Entre os cidadãos, não precisa telefonar, não precisa procurar, não precisa... Não. Um com o outro, através dessa maquininha, se reúnem e junto na praça e estão fazendo. Infelizmente o Brasil está começando. Eu vim para cá no dia 20. Eu faltei uma concentração na Cinelândia contra a corrupção, que a gente tem que acabar com isso, né? Tem que fazer alguma coisa. Então, e esse é o caminho da solidariedade, esse é o caminho de uma revolução pacífica, uma revolução que Primavera Árabe foi um exemplo, violência inevitável lá, mas a esquerda hoje tem um caminho de organização que não estava previsto. A tecnologia, a revolução tecnológica está dando. Fica bem a mais gente fácil. pode, pois é, o acesso à organização, porque todo mundo está insatisfeito, mas como organizar essa insatisfação? E eu acho que a gente encontrou um caminho. A modernidade está dando um caminho. Você acha o povo brasileiro muito pacífico? Muito, passivo demasiado. Em relação a isso? Demasiado. Passivo não, Não passivo era... não, passivo. Não. Eu tenho medo dessa palavra. Porque ele já não foi assim. Naquele tempo do MCP, do Movimento de Cultura Popular, o Nordeste era uma coisa viva. O Brasil todo era vivo. As greves estouravam a toda hora. Era preciso mudar. As pessoas sabiam que tinha que mudar. Mas a classe operária era organizada. A classe estudantil era organizada. A classe intelectual era engajada. Havia um fervor, tanto que deram um golpe. A direita teve que abafar, atribuindo a Moscou, né? Então, teve que abafar.
Então, 20 anos de ditadura, uma sociedade não fica incólume a 20 anos de ditadura, opressiva como foi no princípio, né? Então, abafou. Hoje a juventude não participa. A UNE é uma vergonha. A UNE parou, né? A UNE era uma bandeira brasileira formidável. Você não acha que os grandes... Eu fiz essa pergunta, esteve aqui semana passada no programa, o deputado federal Jean Willis, lá do Rio de Janeiro. Eu até questionei isso. A impressão que me deu que após Lula assumir, parece que os movimentos sociais, né, eles deram uma acalmada. Não foi Lula, não. Acho que foi a ditadura mesmo. A própria ditadura? A ditadura acabou com 2 ou 3 gerações brasileiras e calou a pessoa, afastou da política. As pessoas não acreditavam, passaram a não acreditar que o caminho político seja o único caminho, aliás. Então, se aliaram. Hoje você vê, está na moda gestão, management, porque agora se educa o jovem para entender o chefe. Olha que pobreza. Quer dizer, acabou a utopia. As pessoas não sonham em mudar, os jovens não sonham em mudar o mundo, em melhorar o mundo. Sonham em arranjar um emprego. Isso é a maior pobreza possível. Os ideais estão... Os ideais, porque tudo é romântico, o idealista é, entre aspas, porque as ideias são... Enfim, eu acho que foi ditadura. E o caminho econômico que o Brasil tomou, né? A economia brasileira foi invadida pelo capital estrangeiro, né? A gente exporta para chuchu, mas quem lucra com a exportação não é o povo, né? A gente tem 3 milhões na miséria. Ainda bem que a Dilma pensa nisso também. Por acaso, o Lula aproveitou a Bolsa Família, que a gente não esperava, uma coisa assistencialista, mas que eleva, entra no mercado, começa... gira a economia, né? Mas o que precisa é dar instrumento para esse pessoal viver com seus próprios meios, né? Com os seus próprios recursos. Verdade. Preparar. E a gente fala tanto em educação. Fazer uma reforma agrária que naquele tempo, em 1960, as reformas de base, a reforma bancária, a reforma política, a reforma tributária, a reforma agrária, não fez. Ontem eu vi um filme que fala do latifúndio expulsando o pequeno produtor. Olha que triste. Até hoje faz o mesmo filme. Essa peça que eu lhe falei, do Julgamento de Novo Sol, tratava disso. Há 50 anos atrás. O Brasil está parado. É como tem um livro do Jorge Amado, Capitães da Areia, né, que é de 1937. Pronto. Você lê Capitães da Areia, é de 37. Você lê hoje, parece que você está vendo, enxergando o Brasil de hoje. O Brasil é um dos países mais atrasados do mundo nesse sentido. Foi o último a abolir a escravidão. A mentalidade média do brasileiro é muito conservadora, muito perversa. É o seguinte, estou batendo um papo aqui muito legal com o ator Nelson Xavier, tá ótimo. Estamos de volta com Vanguarda aqui pela TV Master. Hoje, a honra, né, de receber esse grande ator, Nelson Xavier. Nelson, qual foi o personagem, acho que a gente acabou falando dos dois, né, que mais lhe marcou mesmo? Foi o Chico e o Chico Xavier e o Lampião? Ou teve algum outro assim que você destaca? Não, eu acho que esse que eu citei inicialmente, o Mágico e o Delegado, foi um personagem que me mudou muito, porque eu não nasci com vocação de ator, né? Eu não me tornei ator porque eu sou uma pessoa sensível, estudei, acabei fazendo direitinho esse trabalho. Eu acho que você tem vocação de ator. Não, mas há atores natos, né? Certo. Eu não sou ator nato. Que é isso? Mas o Mágico e o Delegado foi um salto importante, porque como eu fazia o mágico contra a opressão, era um mágico de circo, bem assim para o interior, eu assumi que era eu. Uma coisa que eu nunca tinha feito e que o Marlon Brando já tinha feito anos antes. Quer dizer, o personagem... Não buscar o personagem fora de você como se fosse uma pessoa que você fosse representar. Não. Você assumir que você é o personagem e é a tua vida que você está vivendo. Esse salto, eu dei no Mágico e Delegado, na véspera de Lampião. Foi o personagem que eu fiz imediatamente antes de Lampião. Por isso que Lampião lucrou com isso.
Ajudou, né? É. Nelson, eu quero agradecer demais a sua presença. Olha, foi um prazer. Bem-vindo a João Pessoa. O prazer é todo meu. Imagine o prazer que a gente tem de falar da própria vida. Ser ouvido é uma das felicidades humanas. Obrigado. Você deu uma aula hoje. Uma aula. Que é isso. Obrigado mesmo. Sucesso. Mais sucesso ainda na carreira. Muito obrigado. Vanguarda termina aqui. A gente se encontra amanhã. Até lá.